Ok. Então, acho que, Xavier, você precisa deixar o Daniel aí como owner, né, para ele poder compartilhar aí a apresentação, tá? Então, vamos lá, Daniel, a bola está com você agora. Perfeito. Obrigado, Iris. Obrigado, Anderson, pela oportunidade de estar aqui aparecendo para vocês. Conversei umas semanas atrás e agradeço mesmo a abertura. Para quem não sabe, né, eu me formei junto com o Anderson e o Rômulo, e o José também, somos todos da mesma turma, lá de 2004, mas, né, a vida vai levando a gente para outros caminhos e eu acabei entrando na psicologia alguns anos atrás. E hoje sou psicólogo clínico, trabalho na clínica e também fazendo palestras. Né? Trabalhei muitos anos em multinacional, trabalhei muitos anos em multinacional, há mais de 20 anos, trabalhei na Motorola, trabalhei na IBM, e esse ano eu saí para me dedicar realmente à psicologia. Mas enquanto eu estive lá na IBM, eu fui fazendo treinamentos, palestras e ajudando a desenvolver a parte emocional, né, dos meus colegas de trabalho. Visto esse mix, né? Então, assim, fique à vontade para perguntar alguma coisa relacionada à TI, porque eu entendo. Trabalhei, né, muitos anos com isso. Tá? Como a Iris falou, eu vou estar respondendo algumas perguntas que foram enviadas ao longo da palestra mesmo. Vocês vão ver lá no finalzinho, tem algumas dicas mais específicas para quem mandou as perguntas. Mas vocês podem ficar à vontade para perguntar e abordando dentro do tempo que a gente tem, eu vou respondendo tudo. Vamos lá, então. Já falei das dúvidas. E então vamos começar aqui pela malha de emoções e sentimentos. Tá? Em um trabalho que é home e é office ao mesmo tempo. Às vezes é mais home ou mais office ou mais home. Quando a gente pensa em ser humano, eu trouxe aqui como o interno. Então, esse interno somos nós, e aí temos nossa cabeça, o nosso coração representado, né, com a parte mais racional, e o coração com a parte emocional. E isso tudo está misturado dentro da gente o tempo todo. A gente tem paixão, coragem, raiva, alegria, tristeza, felicidade, medo, momento de euforia, de calmaria, de motivação, de desmotivação, de muita ansiedade, que essa pandemia, né, exacerbou a ansiedade de muita gente, naturalmente, o estresse. E isso não está isolado. A gente sente isso, mas a gente também sente isso com o externo, que o externo aqui eu simbolizei como o ambiente que está à nossa volta. Como, por exemplo, ir no mercado, ou trabalho quando a gente estava presencial, a escola, a nossa própria casa, a família. Então, tudo que está nos rodeando, eu chamei aqui de ambiente externo. E isso faz uma troca com a gente o tempo todo. Então, se você às vezes está tranquilo e sofre um distúrbio, né, desse ambiente que está à sua volta, pode vir um outro momento de ansiedade, de desmotivação, de raiva ou de alegria. Às vezes é uma alteração. Chegou um filho para falar com você no momento que você está ali, que não é uma reunião. Poxa vida, é um momento de alegria. Às vezes você está tão isolado ali, cansado de trabalhar, você vai lá, dá uma carinho, brinca, ou a esposa, o marido, ou a pessoa que está ali junto com você, né, algum outro parente também. Então, esse ambiente pode proporcionar coisas boas e pode proporcionar também, naquele momento específico, um momento desagradável. Então, às vezes, não que a pessoa seja desagradável, mas às vezes as coisas não coincidem. Então, a gente tem a nossa característica de influenciar o externo, nosso ambiente à nossa volta, assim como o externo também nos influencia. Assim como o mundo, e aí ampliando o mundo, tipo, eu estou aqui trabalhando de casa e passa um motoqueiro, volta e meia, eu moro lá numa avenida. Passa um motoqueiro aqui com aquele escapamento bem legal, novo, que ele acabou de colocar ali. Atrapalha, então isso aí está além do meu ambiente aqui próximo, mas faz parte do mundo. Caiu uma tempestade, acabou a energia, acabou a minha internet. Isso vai me gerar emoções, vai me gerar sentimentos também. Então, a gente está trocando isso o tempo inteiro, principalmente internamente, com o ambiente à nossa volta. Aí, nós vamos pensar que a gente vive também em movimento. O nosso viver é um movimento constante. Embora a gente muitas vezes pense que está parado, estou aqui parado, deitado e dormindo. Você está dormindo, o seu cérebro não parou, as suas células não pararam, o mundo não parou de girar, tá? Tudo está acontecendo ainda, muita coisa. Só que você está no período de quê? De descanso, de relaxamento. Então, a gente vive em constante movimento. A vida é esse movimentar-se, uma transformação constante. A gente manipula materiais, manipula átomos e tudo mais que hoje consegue através da ciência e da química. Porque isso está em movimento e as coisas não param. A gente nasceu, foi crescendo e depois começa a envelhecer, porque as células não pararam de se transformar. Em algum momento a gente vai partir desse plano.
Então, viver esse movimentar-se agora de uma maneira externa, mas vou trazer um outro tema, que é uma movimentação interna. Movimentar-se externamente a gente estava muito acostumado, principalmente na correria do dia a dia. Você está em casa, levantou, pegava seu carro e ia para o trabalho. Ou ia de ônibus, ou ia a pé, de bicicleta, da maneira que era melhor para você, mais viável. Só que quando você chega lá, às vezes no caminho, vamos supor que estava indo de ônibus, né? Pega o ônibus, vai para lá. No caminho você vai relaxando, pode ir ouvindo música, ouvindo um podcast, lendo ou até dormindo. Você vai junto, né? Vai já se movimentando internamente para chegar lá. Ou às vezes chega lá, ou se movimentou no caminho, ouvindo música, e chegou lá, opa, vou fazer um movimento interno de estou inteiro, estou plenamente no meu trabalho. E aí se dedicar ao trabalho. Aí chegou na hora do almoço, parei tudo, vou sair, vou almoçar. Então, o externo nos auxiliava muito mais nesse movimento interno de estar junto com o seu corpo para fazer as atividades. Atualmente, isso se torna mais difícil, porque a gente está praticamente o tempo todo onde? No mesmo ambiente, fazendo atividades distintas, mas com a família próximo, com os animais de estimação próximo, e às vezes você olha para o lado, tipo, eu estou na minha casa, eu estou no meu quarto, eu estou no meu trabalho, onde eu estou? Então, essa capacidade de fazer um movimento interno que não era tão percebido antes, porque se tornou até automático, né? O mundo auxiliava a gente a fazer essa movimentação interna através da modificação do externo. Vou dar um exemplo para vocês de um movimento somente externo. Você sai de um lugar e continua pensando naquele lugar onde você estava por horas, né? Uma pessoa trouxe isso em relação às perguntas. Eu saio do trabalho e continuo pensando no trabalho. Isso é um exemplo de um movimento somente externo. Ela saiu, mas a cabeça ficou lá. Ela não conseguiu se desligar. Então, aí é um pensar o que está acontecendo, né? É uma insegurança, é um medo de amanhã esquecer o que estou fazendo. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Será que eu estou levando o trabalho para casa, não fisicamente, mas mentalmente, não tenho algum receio de me desconectar do meu trabalho? Ou deixei alguma coisa pendente que era importante, precisaria ter ficado um pouco mais trabalhando, talvez? Então, isso é um exemplo de movimento externo. Ou, às vezes, você pega o carro, vai sair para fazer outra coisa e nem percebeu que dirigiu, porque você está pensando em outra coisa. A gente criou muito, desde isso muito antigo, não é de agora, por causa de pandemia, de viver num processo automatizado, de só ir fazendo aquilo tudo que está na rotina e não perceber mais o que está fazendo. E isso é prejudicial. E com a pandemia, se tornou mais prejudicial ainda por estarmos sempre no mesmo ambiente. Aí eu vou trazer agora um exemplo de movimento interno. Por exemplo, você está deitado no sofá, na cama, ou sentado naquela cadeirona que algumas pessoas gostam de sentar, e você toma uma decisão. Isso fez com que você parasse, internalizasse, olhasse para dentro, e aí fizesse esse movimento. Opa, a partir de agora eu não vou mais tomar essa atitude, ou o meu cachorro, agora eu vou tomar essa atitude tal, porque eu acho que vai ser mais interessante para a nossa relação, eu vou conseguir que ele entenda o que eu estou falando, porque eu também estou entendendo melhor o que está falando. Então, você não precisa necessariamente fazer algo externo para que você faça essa movimentação, mas o externo ajuda. E aí temos alguns exemplos, né, de algo que acontece no interno e externo. O Leãozinho está dançando para mostrar para a gente aí. Então, dirigir com atenção, você está dirigindo, é um movimento externo, mas você está se movimentando internamente, você está indo junto com aquele movimento. Fazer compras e efetivamente escolher o que você está comprando, decidir, olhar, dar uma lida, ver se é o que você quer mesmo. Não ir só com aquela lista de compras e falar, isso, entrou e saiu. Às vezes você vai fazer isso porque é mais dinâmico e precisa. Às vezes nem tanto. Às vezes você pode parar hoje em dia de eu escolher com mais detalhes. Cansei de comer todo dia pipoca à noite, vou começar a comer salgadinho, vou começar a comer salada à noite. Então, peraí, qual salada eu vou escolher hoje? Vou sair do meu automático e começar a estar fazendo melhores escolhas para mim. Então, isso exige um movimento interno. Entrar em casa e viver o lar, ou parar, né, do home office e vou falar, agora eu vou viver a minha família, os meus colegas, o que eu tiver que viver em casa, vou fazer a janta, vou fazer o almoço, mas viver aquele outro momento. Sair com amigos e estar com eles, não sair com um amigo e ficar olhando para a parede, assim, não estar interagindo com eles. Você foi por inteiro para lá. E o dançar e cantar. Quando você dança, por exemplo, ou quando você vai fazer uma luta, vocês estão conversando sobre luta, sobre judô, sobre kung fu,
Isso é como um exercício de meditação, faz com que a pessoa se conecte com o corpo e a mente. Ela está ali junto com o outro, mas está principalmente conectada com si. Ninguém consegue lutar ou dançar de uma maneira gostosa, agradável e realmente produtiva para si mesmo, se você não estiver conectado. Então, o corpo, né, vai obedecer aquilo que a sua mente está determinando. Então, se a pessoa não está vivendo aquilo ali, ela não vai conseguir aplicar um golpe ou se defender de um golpe. Ela tem que estar inteira ali. Dúvidas até aqui? Perguntas? Muito bem. Disciplina e liberdade. Coloquei isso ali naquelas provocações, né? Foram enviadas para vocês. Eu gosto dessa frase aí que tem na música do Renato Russo. E eu escolhi aí 2 significados para exemplificar para vocês. Um é a obediência aos preceitos, às regras, mas no sentido de não de obedecer por ser alguém que só está aqui para obedecer, mas de respeitar que aquilo é importante. No sentido. E outro, né, o modo de agir que demonstra uma constância. É um modo de agir que você vai estar o tempo todo cuidando de si mesmo. Então, tem atividades, muitas vezes, que são importantes que a gente mantenha, como, por exemplo, dançar, praticar um exercício numa academia, caminhar, correr, ou, por exemplo, praticar lutas, né, artes marciais. Tem gente que muitas vezes esquece disso como uma parte de uma rotina, perde a disciplina de se manter fazendo aquilo constantemente para se manter emocionalmente e fisicamente saudável. E só faz nos momentos de pico, a hora que está muito mal, a hora que não consegue mais, ou que está muito irritado, as pessoas à volta dão feedback, você não está bem com isso aqui, está precisando fazer alguma coisa. Talvez precise mudar um pouco isso, para que mantenha-se uma constância de coisas que são saudáveis. Além de atividades de trabalho, atividades com obrigações, como, por exemplo, no supermercado, que é uma obrigação diária, né? Tomar banho, escovar o dente. A gente coloca isso com uma disciplina. Se eu tomar banho todo dia de manhã, eu vou estar melhor para vivenciar o meu dia. Para quem gosta de tomar banho de manhã, nem todo mundo gosta. Mas escovar o dente é necessário. Para daqui a alguns anos eu não tenho um problema dentário, para ter uma boa relação com as pessoas, né? Através de ter um hábito agradável. Então, essa liberdade, essa disciplina é importante para que, quando você saia daquele momento, você consiga também estar inteiro para fazer o movimento. Então, você é agora a hora de escovar o dente, mas você não está ali escovando o dente, você deixou pela metade, você vai sair, pode ficar, de repente, aquele mal-estar ainda junto com você. Ou você foi praticar uma luta e não viveu aquela luta, você sai de lá e, puxa vida, o que eu estava fazendo aqui mesmo? Eu não sei o que eu fiz, eu não vivi a luta, eu não participei daquilo. Então, o estar inteiro é importante para que você tenha depois a liberdade de fazer outra atividade, sentir-se livre. Agora eu não estou mais preso, sair do trabalho, não estou mais preso no trabalho, posso ir para casa ou ir para outro lugar e fazer o que eu quiser. Nesse sentido, a disciplina é uma liberdade. A gente se liberta daquilo que estava fazendo para fazer a outra coisa que você está se dispondo, se dedicando. Então, a disciplina é uma liberdade para ser, fazer aquilo que te faz bem, fazendo sempre a escolha de ir junto no movimento externo e interno, ou somente interno que seja, mas um movimento interno que foi se esquecendo, que a gente está tentando voltar a praticar isso. E quando eu não organizo minhas tarefas, elas ficam o quê? Flutuando na minha mente. E acabo não ficando disponível inteiro para relaxar e me divertir. Então, muitas vezes a gente anota, né? Tem gente que anota numa agenda, pode ser no papel mesmo. Tudo que não deu para fazer hoje, que não era prioridade, vai ficar para amanhã. Anotei, para quem não usa post-it, para quem não usa alguma coisa online, anotei e deixei lá do lado do meu trabalho, do lado do meu computador, da minha área de trabalho, ali onde eu vou fazer. Posso esquecer, aquilo não vai ficar na minha cabeça. Eu esqueci, quando eu falo, eu esqueci literalmente mesmo, esqueço, tá ali. Amanhã eu vou voltar com disciplina, minha disciplina diz. De manhã eu vou chegar, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar minha agenda. Eu pego a agenda, vou ler, vou entender o que eu preciso fazer, organizar e começo a fazer. Mas eu tive a liberdade de viver o momento pós-trabalho, para depois voltar para o trabalho e falar, agora eu estou disponível para o meu trabalho. Senão as coisas começam a ficar muito misturadas na cabeça. Pausa e criatividade. Criar é a arte de explorar o não existente, dentro ou fora de si. Unir um conhecido com um desconhecido. Então, quando cria algo, a gente está explorando. E o explorar faz bem para a nossa saúde mental.
explorar algo novo, uma vez por dia, uma vez por semana, aí depende de cada um, né, da forma como cada um sente essa necessidade. Quando você está numa arte marcial, você também está fazendo uma atividade de criatividade. Você pausou outras coisas para viver só aquilo. Você, em algum momento da luta, fala, opa, eu vou agora aplicar esse golpe porque é importante ou porque eu vou conseguir, né, atingir o meu objetivo, derrubando a pessoa, imobilizando, fazendo o que for. Então, o golpe é conhecido, mas você cria naquele instante algo, a forma de aplicar ele, o momento certo em que você vai aplicar. Então, é uma forma de unir esse conhecido, que é a técnica, com o desconhecido, que é o momento certo de fazer isso. Então, você acaba criando, estando para você poder criar naquele momento, você tem que estar por inteiro. Já ter feito um movimento interno e externo de estar ali presente. Então, como ser criativo, né? Estando constantemente numa corrida em direção a algo, sem se permitir que esse não evidente, não existente ainda, né, possa ser encontrado. Como fazer isso? Né? Na pausa, justamente no não correr. Quando a gente começa assim, deixar se correr como o tempo, né, e observar a paisagem do lado do trem, por exemplo, você está andando no trem, fazer passo a passo. Você está viajando no trem e está olhando ali aquela paisagem, você não observa muita coisa, está tudo passando correndo. Quando você para numa estação, tudo parou. Na parte da manhã, né? Oi? Alô? Alguém perguntou algo? Só tinha alguém com o microfone aberto, só. Ah, tá bom. Tranquilo. Sem problemas. Bom, então, seguindo, a gente está lá no trem olhando, né? Você está ali relaxado, fazendo alguma outra coisa, mas você não consegue observar muito em sua volta, porque você está num movimento rápido. E você não consegue dar conta daquilo. Quando o trem para, você vai conseguir observar as pessoas que estão na estação, a vegetação que esteja do lado, uma construção, entrar no detalhe. Então, no nosso dia a dia, enquanto a gente está correndo, a gente não está observando o que está próximo. Pode não estar observando um parente, um filho, um pet, um detalhe naquilo que você construiu na sua casa, na reforma, que alguém comentou que estava fazendo reforma. A gente acaba não percebendo. E essa pausa vai nos permitir observar esses detalhes, né? E observar detalhes é uma reconexão. É um contato com o interior. Sustentabilidade emocional. O que seria isso? Né? Poucas pessoas... esse tema é novo, relativamente novo, tem poucos anos. Então, poucas pessoas conhecem. A sustentabilidade emocional é um cuidado com a inteligência emocional, né? com a nossa mente, com a nossa forma de experimentar as emoções no nosso dia a dia, sem deixar que exista uma ruptura. Evita um desgaste excessivo e irreversível, né, através de um autocuidado. É como você pegar um elástico, né? Quando criança a gente brincava muito com elástico, puxava, até um determinado ponto ele volta, e ele vai ser sempre um elástico. Você puxa um elástico e deixa ele no limite muito tempo, fatalmente em algum momento ele não vai voltar mais. Ou se você der um puxão muito grande e romper, né, essa propriedade dele da elasticidade, ele não vai voltar mais também. E a nossa mente é da mesma forma. A nossa questão emocional, até física, mas o emocional era pouco observado isso. Se a gente ultrapassa esse limite, a gente não volta. Então, a sustentabilidade emocional é saber voltar para aquele estado em que você está bem. Você está calmo, que você está perceptivo no que está à sua volta, em que você está criativo. Então, momentos de alto e baixo vão acontecer, principalmente no trabalho, no home office, crianças à volta, interrupções, problema com operadora que te liga oferecendo coisa ou cobrando coisa que não é para cobrar. Então, a gente sofre um monte de interferências durante o dia que estão fora do planejado. E aí cabe a cada um de nós fazer ter esse cuidado, fazer essa manutenção com o nosso emocional. Então, como buscar a sustentabilidade? Autoconhecimento é o primeiro item. Só eu vou saber até onde é o meu limite e quais são as atividades que me fazem retornar, como, por exemplo, caminhar, correr, fazer algum tipo de arte marcial. Então, eu sei aquilo que me ajuda a me recuperar, a voltar a mim mesmo, a restabelecer o meu emocional. Então, não tem como fazer... Você pode pegar o exemplo de alguém e tentar ver se para você funciona, mas ninguém vai saber para você o que realmente vai funcionar. É só se sentindo. E através desse autoconhecimento, estabelecer um autocuidado.
e ter uma disciplina para sustentar isso, para manter esse autocuidado. Para evitar justamente que... Oi? Eu acho que o microfone é aberto. Para evitar justamente que esse que ocorra esse rompimento. Então, cuidar-se é nesse sentido de manter-se sempre dentro de um estágio que seja saudável. Gerenciamento da própria energia, e no sentido de energia, não energia cósmica, mas energia interna, tipo, hoje eu acordei bem, eu estou com energia boa para fazer um exercício, ou para sair, ou para fazer um trabalho, ou para ler. Então, a energia é sua, mais uma vez, né? Só você pode dizer onde você quer aplicar essa energia da vida. Então, buscar esses pensamentos que te façam sentir-se bem. Muitas pessoas têm facilidade em ter pensamentos negativos e muitas vezes nem percebem isso. Acreditam que o mundo está sendo negativo com elas, mas muitas vezes parte de si mesmo, esse pensamento negativo. Então, é um trabalho, é um exercício. Tá? E a disciplina, que te mantém saudável e criativo. Faz o resgatar essa disciplina para fazer tudo isso, para manter-se emocionalmente sustentável. Dúvidas? Perguntas? Muito bem. Tem espaço para o criativo, assim, voltando agora, né? Entrando nos desafios do nosso home office, né? Tem um espaço privativo? Onde eu trabalho é um office no meio do home ou é um home no meio do office? Isso muda muita coisa, né? A minha casa, né? Tem um pequeno escritório lá dentro e a maior parte disso é a casa, é a minha influência, pensando naquele ambiente maior, quem está dentro de quem. Ou a minha casa é um trabalho em si, eu lido na minha casa com o trabalho todo, e a parte home, a parte lar, a parte convivência é pequena. Então, para mim, tudo hoje está regrado como se fosse um trabalho. E, de vez em quando, eu vivo aqui como se fosse a minha casa, a minha família. Ou é tudo família e, de vez em quando, se der, a minha família me respeita e deixa com que eu trabalhe. Eu preciso dos dois ambientes. Mesmo que não seja, muitas vezes, fisicamente separado. A gente vai chegar nisso. Então, pensando nos desafios ainda, o que mais é um desafio para a gente? Ter uma escutativa. Quando eu estou presente e disponível para ouvir o outro, eu consigo fazer um trabalho home office, um trabalho online, ou seja, de uma maneira muito mais efetiva. Então, a escuta ativa se tornou muito mais importante do que era antes, justamente porque antes eu tinha influência, né, física de alguém ali do lado, toca no ombro, você vira, olha nos olhos, conversa. Hoje eu estou aqui apresentando para vocês, não estou vendo a cara de ninguém, para mim não aparece a câmera. Então, eu estou entendendo como ninguém interrompeu que está tudo bem. Então, por isso eu estou seguindo. Mas eu não tenho feedback. Não tenho nenhum, nada. Então, eu compreendo, entendo que vocês estão tendo uma escuta ativa e eu estou aqui tentando escutar qualquer sinal de que alguém queira se manifestar. Uma pergunta, um comentário ou discordar de alguma coisa. Então, a gente usa muito mais a atenção e a escuta ativa do que se usava antes. Isso é novo. A gente está se adaptando ainda a isso. Então, a gente tem hoje o maior exercício, o maior esforço para ter atenção. A gente tem muito mais uso da nossa audição. Talvez no final do dia, faço atendimentos online às vezes, e entre um intervalo e um atendimento e outro, eu paro 10, 5 minutos, tiro o fone, vou lá para a rua, olho para o céu, vejo alguma coisa, porque cansa também ficar com o fone de ouvido. Cansa ficar só no verbal. Então, eu preciso, às vezes, fazer alguma atividade que dê uma relaxada, me sentem durante o dia mesmo. Compreensão verbal também, existe mais esforço. E o evitar se misturar com o ambiente, é um esforço também diário. Porque justamente a gente está dentro de um ambiente que muitas vezes é mais propício para outras atividades e não para o trabalho. Ao mesmo tempo, eu tenho menor utilização do sentir o emocional do outro, eu estou longe, eu não sinto, de ter a presença profissional do ambiente das pessoas, de ter o contrato entre as pessoas e do movimentar-se fisicamente, que auxilia no movimento interno. E agora que eu estou sempre em casa, né? Sem o auxílio do externo, como fazer a transição? Considerando toda essa malha, né, que está nos influenciando, o mundo externo e interno. É um trabalho muito mais interno, é um esforço que não se fazia tanto, mas que dá para fazer, de separar cada momento internamente. E, se possível, com o auxílio do ambiente externo. Tem um cômodo aqui em casa, isso aqui, o home, eu preparei um espaço só para trabalhar, só para fazer atendimento online para estudar. E aqui eu tenho a minha privacidade.
Tem gente que tem essa possibilidade, tem gente que não tem, mas vai criar esse ambiente de alguma maneira, mesmo que seja na sala de casa, que as outras pessoas respeitam, ou dentro de casa, num cantinho do quarto, põe uma mesinha, faz de alguma forma um ambiente que se torne, põe características de um escritório, que livre para você, que sejam post-its ou tudo mais, né? Para que você consiga com mais facilidade fazer esse movimento, porque essa influência vai existir. Então, o trabalho interno, que antes era não percebido, hoje se torna muito mais importante. E agora, conectando todas essas coisas, né? Falamos sobre a malha de emoções, influenciamos e somos influenciados por pessoas e ambientes, dentro de casa, no trabalho, no mercado, numa academia. O viver, que é esse movimento externo e principalmente o interno, que a gente não percebia. A disciplina não é uma chatice, não é pegação no pé, mas é estar inteiro em cada momento para sentir-se livre para vivê-lo, viver o momento, cada momento, disciplinar-se para isso. E o home office pede maior esforço para evitar misturar-se com o ambiente. Sim. Ao mesmo tempo, ele traz o benefício que você está em casa, para na hora do almoço, almoça com uma pessoa que você gosta, sai, vai olhar na sacada, fazer alguma coisa, ou resolve alguma coisa rápida em casa, põe um quadro na parede, alguma coisa assim. Tem os novos desafios, mas tem muitos outros benefícios também. Eu posso ser mais criativo se eu me permito, né, parar sobre aquilo que eu estou fazendo, no sentido de namorar ou apreciar aquele assunto. Como exemplo que a gente deu ali no trem, de observar coisas que não estavam sendo observadas. Então, a pausa é importante para melhorar o meu estado criativo. E melhorar o meu estado criativo facilita com que eu consiga relaxar também. Então, no final de semana ou à noite, em alguns momentos, é essencial que se tenha esse momento de pausa. Né? E eu torno-me autossustentável quando eu me conheço. E aí pratico interno e externamente movimentos para as atividades de reconexão. Tem gente que gosta de meditar, de caminhar, de correr, de fazer artes marciais, de dormir, de assistir uma série, mas tentando estar sempre por inteiro em cada atividade. E aí vamos para nossas dicas do dia a dia. Até aqui alguma pergunta? Comentário? Ok. Criar uma parada para o cafezinho com besteira, assim que eu chamava lá no trabalho. Né? Fazia todo dia, dava um horário, gente, hora do café, mandava um link lá, vamos entrar aqui, tomar um cafezinho, falar besteira, 5, 10 minutos, trocava ideia de filme, de livro, tirava sarro do outro e voltava para o trabalho. Pode ser feito uma ou várias vezes. Essa parada é importante, mas a parada com esse movimento interno. Larguei tudo um pouquinho, deixa a cabeça esvaziar, para que eu me torne mais produtivo depois, né? Mais criativo e mais tranquilo, principalmente, para chegar à noite e não estar tão exausto. Determinar um horário fixo para o trabalho, e aí depende muito da função, depende muito do período do trabalho, mas ter uma possibilidade de pausa e cuidar disso, né? Cada um cuida do seu horário, porque hoje não tem mais aquele ambiente externo que facilite isso. E se você não criar essa forma de lidar com você mesmo, você pode acabar preso em si mesmo, sem perceber que é você que está se cobrando muitas vezes fazer algo que não precisaria estar sendo feito naquele momento ou naquele horário. Ter um ambiente separado ou cobrir o local de trabalho, então já é uma dica também, né? Você vai sair, seu escritório está dentro do quarto, por exemplo. Acabou, você passa toda hora e vê ali, gente, cobre com alguma coisa. Tem gente que, cliente meu, que já cobriu com lençol colorido de criança, animado, coloca um bioma, faz alguma coisa que transforme aquilo como algo isolado fora do seu horário de trabalho. Então, você não precisa ficar vendo aquilo o tempo todo, porque o externo está nos influenciando. Ver o computador ligado ali, ver aquela mesinha ali o tempo todo, muitas vezes dificulta com que a pessoa se desconecte. Quem tem laptop, meu laptop fica guardado no armário, eu chego em casa, guardo, acabou. Simboliza meu trabalho. O escritório fica fechado durante o horário que eu estou fazendo essas atividades, para me ajudar nesse movimento. Descobrir-se e exercitar essas atividades de sustentabilidade emocional. Descobrir-se é experimentar nos exercícios que você gosta de fazer, atividade artística, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz manter-se sustentável. E anotar as tarefas do dia seguinte, deixar no trabalho e esquecer. Deixa na sua mesinha, deixa no post-it, deixa no computador, onde for. Deixa para lá. A cabeça não é feita
para ficar guardando tudo. Não, ela fica cheia. Para isso, para guardar a informação, a gente tem pendrive, tem nuvem, tem todos esses artifícios. Tem o computador, post-it eletrônico, post-it de papel. Anota e deixa ali. Senão a gente não desconecta. Sair do automático. Deixar de fazer essas atividades todos os dias, 24 horas, de uma maneira automática e viver. Fazer esse movimento do viver cada instante da maneira que tem que ser vivido. Aos finais de semana, deixa um tempo livre para o seu ócio. Não é o ócio criativo que se fala, é realmente um ócio livre. Assim, qual que é a cobrança? Falar com as crianças, com quem for, ou sozinho, para quem gosta de ficar sozinho. Fique lá sozinho, mas sem programar nada, para que justamente deixe as coisas dentro de você acontecerem naturalmente. Desacelerar, voltar ao contato. E se não estiver conseguindo fazer essa movimentação necessária, aí você precisa procurar uma ajuda. Quem não está conseguindo, sai do trabalho, vai tentar de diversas maneiras agora, trocando ideia com os colegas, e através das dicas e tudo mais. Se não conseguir fazer isso, aí pode ser necessário a ajuda de um psicólogo mesmo. Porque daí são questões históricas da pessoa, são questões biológicas algumas vezes, e aí depois que começar numa consulta, se precisar, vai no psiquiatra. O psicólogo é a pessoa que cuida realmente da saúde mental, de como a pessoa vivencia o dia a dia dela, e o psiquiatra é aquela pessoa que vai medicar se tiver uma questão biológica. Historicamente, a gente procura primeiro o psiquiatra, era assim, porque a psiquiatria veio até antes. Mas não, o psicólogo vai te ajudar a entender se você realmente precisa de uma medicação, ou se você pode, né, através da conversa e do autoconhecimento, modificar a sua vida, sem precisar de uma medicação. Medicação não modifica a vida de ninguém, a forma de pensar. A medicação ajuda, muitas vezes, a desacelerar. O que muda a forma de pensar é falar sobre isso, é refletir, é realmente fazer um esforço emocional para fazer essa mudança. E ter disciplina para exercitar as dicas anteriores e as que você criar. Vamos criar outras dicas também. Respondendo as perguntas, que eu acho que até foram respondendo algumas, né? Como fazer a descompressão ou desligar-me depois do trabalho? Isso é subjetivo, mas atividades físicas, artísticas, tudo isso é valioso. Então, depende de cada um se experimentar. Mas o importante é, pensem no movimento interno que você vai fazer, o que você consegue fazer para te ajudar a relaxar. Seja sair e voltar para casa a pé, muitas vezes. Então, precisa de um autoconhecimento. Não tem uma regra que vai funcionar para todo mundo. Mas muitas vezes na troca, num cafezinho, o que vocês estão fazendo aí para relaxar depois do horário? Fulano faz academia, fulano dorme, fulano vê Netflix. Deixa eu tentar isso para ver se funciona comigo, para ver se é bom. Esse autoconhecimento. O que fazer com a família que não compreende que estou trabalhando? Também foi uma pergunta. Pendurar sinais visuais pode ser uma dica, né? Como placas coloridas, cones, aqueles cones de rua, alguma coisa assim. Demarcando seu horário de trabalho e funcionamento. Põe uma plaquinha lá, estou trabalhando nesse horário. E faz com eles uma integração família. É o seguinte, vocês estão participando agora do meu horário de trabalho. Vamos integrar, funciona assim. Durante o dia eu faço reunião, eu faço isso, eu preciso de tempo para trabalhar. Depois eu vou ter um tempo então exclusivo com vocês. Se vocês não me ajudarem nisso, eu não vou conseguir ter um tempo exclusivo, porque o meu horário de trabalho vai se estender. Então, ajudar com que as pessoas também entrem nessa disciplina, nessa vivência. E aí vai depender do acordo que cada um vai fazer. Não sei se isso vai funcionar para todo mundo, mas conscientizar as pessoas do que está acontecendo ajuda com que elas também possam aderir às mudanças que são necessárias muitas vezes. E lembrar-se, né, o ambiente faz efeito por quem convive ali. Então, levantar e dar uma bronca na criança vai resolver? Em alguns casos pode ser que sim, pode ser que não. Será que ela tomou consciência? Eu não sei de casos específicos de cada um que a gente pode até discutir, mas são dicas gerais. Espero que isso tenha ajudado. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar sobre isso? Só foram perguntas que eu recebi já antes. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Daniel. Não sei se está dentro aí do escopo do trabalho, né? Muito prazer, meu nome é Adriana, tá? Prazer em conhecer. Prazer. Obrigado.
Você falou no momento aí da palestra uma coisa que eu acho muito importante, que são aquelas pessoas que têm constantemente pensamentos negativos, elas não conseguem ser positivas, né? Uhum. Isso é o princípio da doença, da depressão? São as pessoas que se tendem à depressão? Essas pessoas que têm esses pensamentos negativos? Pode ser também. O pensamento negativo pode vir com pessoas que aprenderam a pensar assim por questões históricas, familiares. Tem questões biológicas que também levam a isso. Por exemplo, pessoas que têm uma tendência à depressão, mas não necessariamente. Tem pessoas que são negativas, mas não são deprimidas. Mas Tá. pessoas deprimidas geralmente também pensam negativo. Pessoas ansiosas também tendem a pensar negativamente. Tá, e assim, e as atividades para que essa pessoa pense mais positivo seriam as mesmas atividades aqui para relaxar, para, não sei, o que que a gente pode fazer para ajudar, né? Não é o meu caso, eu acho que eu sou mais pro positivo, até Tá. exagerado. Mas o que a gente faz para ajudar essas pessoas que têm tantos pensamentos negativos ou que está sempre deprimido, no sentido assim, tá triste, o que a gente faz? Uma coisa que pode ajudar é conversar com ela e entender, né, o que leva ela a estar pensando negativamente aquele ponto. Talvez você não vai conseguir ampliar isso de uma maneira, tudo que você está pensando negativo agora vai mudar. Não. Mas escutá-la, né, quando a gente escuta alguém, faz uma troca, a pessoa se escuta e se entende. Fala, será que isso que você está pensando que é negativo é tão negativo? Vamos olhar, entender melhor como é isso, né? Vamos expandir, vamos abrir isso para ver. Talvez seja negativo nesse aspecto, mas pode ser positivo assim. Mas é um trabalho muito mais sempre da própria pessoa de se abrir, às vezes, para entender que aquilo pode ser visto de uma outra maneira. Às vezes, por isso que às vezes a gente recomenda procurar um psicólogo, porque às vezes não a gente como amigo, parente, não consegue influenciar a Ajudar. pessoa, né? Ajudar a pessoa dessa maneira. É uma questão às vezes muito mais profunda, que aí precisa realmente de um estudo, de uma técnica, de um trabalho um pouco mais intenso com a pessoa, para que ela consiga entender o que está acontecendo. Às vezes pode ser necessária uma medicação, se for algum caso de uma ansiedade um pouco mais exacerbada, ou de uma depressão, realmente. Às vezes é um caso de tristeza, ou é uma característica de uma pessoa melancólica, você não vai conseguir mudar a pessoa, de uma pessoa melancólica. Mas talvez aprender a conviver com ela. Às vezes a gente pensa, o melhor para mim é melhor para o outro. Mas às vezes o melhor para mim não é o melhor para o outro. E a gente aprende a conviver com uma pessoa que tem uma maneira diferente de pensar. Uma pessoa melancólica, ela não é errada, mas às vezes é uma pessoa que ela inclusive sofre mais com isso, por ser às vezes um pouco mais triste. Então, como a gente, vamos pensar num casamento, né? A gente não vive para mudar o outro e o outro mudar a gente. São duas pessoas com características e vão se adaptando. E um entendendo que o outro é daquele jeito que não vai mudar. Então a gente aceita aquela característica do outro e suporta naquilo que a pessoa entende que também ela quer ser suportada. Então é muito subjetivo e é muito delicado isso. Não sei se eu te Estava ajudei. pensando, ajudou muito, mas estava pensando bastante nos nossos relacionamentos de trabalho, ainda mais virtualmente, quando você vai falar com uma pessoa e ela está tão assim, sabe, quieta, triste. Então, esse relacionamento virtual, você já não tem tanta facilidade de entender o sentimento da pessoa. E virtualmente, você pegar pessoas mais tristes, quietas, assim, nesse virtual, está sendo mais constante do que antigamente, quando era no presencial, né? Então, por isso que eu estou perguntando. Ficar dentro de casa levou muita gente à ansiedade, a se sentir mais triste, mas a ansiedade foi o que mais aumentou. Depressão nem tanto, aumentou, infelizmente, casos de suicídios, já voltados por causa de tendência, né, a esse tipo de coisa, mas ficar em casa tende a deixar as pessoas um pouco mais introspectivas e, às vezes, mais tristes, mais deprimidas. Então, no virtual, às vezes a gente percebe no olhar, no jeito que a pessoa está falando, o que a gente consegue fazer é perguntar privativamente, né? Posso te ajudar alguma coisa? Você realmente está mais triste hoje ou não? Às vezes a pessoa vai te dizer, não, eu só estava pensando em problemas aqui, mas não estou triste. Mas preocupado com alguns problemas. É diferente de estar triste. Então, às vezes, é o diálogo que vai ajudar. E se a pessoa se abrir, às vezes a pessoa falar, eu não quero falar sobre isso hoje. Vamos respeitar dele. Se amanhã ela quiser, a gente fala. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é mais difícil realmente perceber isso. Perceber as nuances. Então, Não, e o sem cuidado a com as palavras câmera, aumenta.
Porque tem gente que não liga a câmera e nem tem, às vezes. Então você pega na voz. Então é bem complicado. É bem complicado, mas tudo Mas é o bem. perguntar, né? Perguntar, você tá bem? É, Posso te ajudar em alguma é, coisa? Ah, se a pessoa falou que é o que não. eu faço. É o que eu É, faço. É que ficou mais constante, por isso a pergunta. Mas valeu, foi ótimo, Daniel. Muito obrigada. nada, Breno. Então, bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Relativa a isso? Não? Vou seguir mais um pouquinho. Então, aí, seguindo, né, como separar o ambiente de trabalho, como eu já tinha falado, eu botei até alguns exemplos aqui. Se você mora em um lugar tipo um loft, alguém falou sobre estúdio e tudo mais, eu entendi que seria um ambiente único, né, com menos divisões, que eu acho bem bacana. Você pode criar uma separação, por exemplo, que me veio na cabeça, com biomas coloridos ou plantas, biomas de planta. Acabou de trabalhar, vai lá, fecha aquilo, transformou aquilo. O visual, o que você está percebendo naquele ambiente, vai mudar a sua relação com ele. Ou cobrir com uma manta, algo colorido, ou colocar flores. Assim, é o criar, é o utilizar recursos físicos, né, materiais, que te ajudem a transformar aquele ambiente que no dia a dia você passa ali toda hora e vê em um ambiente que seja diferente fora do seu horário de trabalho, para ajudar a fazer esse movimento interno, inclusive. Não sei se eu respondi, se a pessoa quer perguntar mais alguma coisa. Ou se alguém tem alguma outra ideia. Inclusive, era assim, cá entre nós agora, né? Que outra arte você faz para manter a sua privacidade em casa? Alguém quer contribuir? Se a gente tiver tempo ainda, trazer isso para aqui, para a gente escrever junto. Tem sim. Tem sim. Vamos Alguém lá. quer contribuir, pessoal? Alguém quer Contar um contribuir? pouquinho? Eu posso falar. Como eu e o Thiago, a gente trabalha na mesma empresa, né? O que a gente faz, às vezes, é alinhar as agendas já de manhã. Então, até que horas você vai trabalhar, até que horas você tem reunião, e aí depois você planeja o resto do dia junto, se dá, se não dá. Então, fica mais fácil para fazer essas separações. Então, olhar a agenda dos dois para planejar a responsabilidade de cada um nas atividades da casa. Isso. É uma forma de se organizar e exige uma disciplina. Aqui em casa também eu trabalho junto com meu marido e a gente alinha um dia antes as reuniões do dia, porque fazer um do lado do outro fica bem complicado. Sim. Então, a gente alinha, então, você vai ter reunião, eu vou ter reunião, então a gente acaba, se coincidir de ser no mesmo lugar, a gente tem que mudar, no mesmo horário, a gente tem que mudar de lugar, cada um fica em um lugar da casa para não complicar. É uma forma de se planejar. Muito bem. Mais alguma dica de alguém que vive, né? Um ambiente único? E aqui em casa também a gente acabou fechando o ambiente de escritório. Então, quando a gente encerra o trabalho, a gente colocou uma porta de correio, então a gente fecha esse local. A gente não vê mais ele. Aqui só fecha a porta do essencial. quarto da sacada. Fechar a porta do quarto? Foi. Quarto ou a sacada. Ah, tá. E aí, Já isola. E aí, Daniel, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem. Estudou junto na faculdade. É Rodrigo Bizarro que tá falando. Ô, Bizarro, fala aí, tudo bom, cara? Tudo bem? Eu não Tudo consigo bom. ver quem tá falando aqui, não tem foto. Eu abri a câmera aqui. Prazer agora. falar com você novamente. Prazer todo meu. Obrigado aí pela palestra, viu? Pela apresentação, muito legal. Só contribuindo aí, eu faço muito o que a Marina falou, que a Iris falou aqui em casa também. A gente trabalha muito online, a minha esposa também trabalha online, então, e eu falo um pouco alto e incomoda às vezes, então quando eu tenho reunião, às vezes eu mudo de cômodo também da casa para ajudar. Ou ela muda, né? E a gente divide as tarefas também, uma hora um leva as crianças para a escola, outro leva, então essa agenda aí entre o casal é super importante, ajuda bastante. E também a gente tem o quarto aqui que era da mais nova, foi desapropriado e agora virou escritório. Também tem a porta que a gente fecha e pronto. Sim, Legal. Obrigado pela palestra aí, meu. Nada, que isso. Aqui em casa é como eu tenho um quarto aqui, né, de hóspedes, eu dividi metade do quarto escritório, outra metade continuou com uma cama e um armário, para quando vier visita. Então, assim, eu só tinha um cômodo disponível.
eu dividi o meu cômodo em 2. Quando durante o dia eu estou sozinho, eu posso usar aqui, não tem problema algum. A gente tem que criar, nessa hora tem que ser mais criativo. Né? Uma coisa que eu acho interessante aí também, contribuindo, que é algo que eu sofri no ano passado, no começo da pandemia, você falou um pouquinho aí no começo, que é a questão de você se desconectar, né? O meu ambiente de trabalho é praticamente aqui na sala da minha casa, porque 3 filhos, né, lotou toda a casa, quando veio os gêmeos, não sobrou quarto disponível para montar um escritório. Então, o computador ficava aqui na mesa, eu fazia alguma coisa depois do horário comercial, via o computador, abria o computador e acabava até respondendo e-mails, trabalhando à noite, em horários, assim, absurdos. Então, o que eu resolvi? As crianças chegam em casa, eu desligo, fecho o notebook, coloco na bolsa, como você falou, coloco no armário, eu coloco na bolsa, fecho o zíper e só vou pegar ele no dia seguinte. A não ser que, depois que as crianças dormem, eu jogo um dotinha. Só. mas aí você está ressignificando o notebook para outra coisa, né? Isso, mas o esquema de fechar o computador, se desligar, funcionou muito para mim, que aí eu parei de ver outras coisas em horários assim absurdos para estar trabalhando, né? Sim. Isso é uma boa técnica. Para você que consegue pegar o notebook depois e não trabalhar de novo, perfeito, vai jogar. A pessoa que tentar isso e não conseguir, ela vai ter que usar outro artifício, ou ter outro computador, ou não sei o que ela pode usar, criar uma máquina virtual dentro para só abrir a virtual, para não cair na tentação. Aí depende muito de cada um. Se você consegue, perfeito. Depende muito da disciplina de cada um. Ótima contribuição também. Mais alguém que contribui? Bom, eu quero contribuir. Desculpa. Não, tranquilo, André. Falar um pouquinho aqui da questão das crianças, né, no ambiente aí. Aqui no começo também, junto com o nosso home office, começou o homeschooling, né, também, então também é criança no mesmo ambiente, tudo. Aqui em casa a gente tentou deixar tudo separadinho, eu e minha esposa, cada um trabalhando em um ambiente, meu filho estudando no outro, e para não atrapalhar nem ele, né, quando eu ia fazer as reuniões eu ficava mais reservado, falava mais baixo também, e mesma coisa, quando eu estou em reunião, meu filho passa e ele vê, se eu estou com fone de ouvido, ele sabe que eu estou em reunião. Se eu tiver sem fone de ouvido, ele sabe que está livre para ele vir conversar, perguntar alguma coisa, então e não foi uma coisa imposta, foi uma coisa de percepção mesmo dele também, aqui da nossa parte também. Então, essa cultura meio que seguiu do respeito de um com o outro e se segue normal. Então, hoje ele sabe, se o pai tiver sem fone de ouvido e a porta não estiver encostada, eu posso entrar, perguntar, pedir alguma coisa que está tranquilo. Eu não vou atrapalhar o pai nem a mãe. Bem, isso é uma ótima técnica. A família compreendeu, né? Talvez pequenos sinais muito discretos. Fechou a porta, colocou o fone de ouvido, já sabe que não pode ser atrapalhado, que não pode passar atrás. Isso, exato. Eu também tenho esse sinal, mas eu fiz uma outra coisa para eu separar o mundo do trabalho de outras coisas. Tudo que eu tenho que fazer, por exemplo, olha, que sejam coisas pessoais, para eu não ficar conectada no trabalho, por exemplo, à noite, eu tenho um outro computador. Então, quando eu ligo esse outro computador, eu não tenho acesso ao e-mail da arte, aí eu consigo isolar e fazer as outras coisas. Então, eu tenho, numa mesma mesa, mundos separados, o momento do trabalho, de outras coisas que eu preciso do computador, que eu tenho um desktop aqui, um pouco antigo, mas que funciona bem, eu coloquei para eu fazer as outras coisas, para eu isolar mesmo, e daí, se eu tiver que baixar algum arquivo, usar banco, eu faço tudo nesse, e no trabalho eu tenho o note do trabalho. Isso faz com que eu não faço durante o trabalho essas outras coisas, e quando eu estiver fazendo outras coisas, eu não faço o trabalho. Então, eu isolei mesmo no computador. Ótimo, essa é uma excelente estratégia, né? Se conhecendo, isso faz parte, né, de autoconhecimento. Se conhecendo, você sabe que para você é melhor isso. Mas tem que ser super disciplinado. Né? Fisicamente, você tem que fazer essa mudança. Então, disciplina para fazer. Acabou o trabalho, vou agora me divertir. Então, pego aqui o outro computador, vou fazer isso. Ou fazer outra atividade de banco, de pagamento, é outro computador.
Para poder isolar mesmo, porque senão você mistura tudo. Mistura tudo de novo. Aí mistura tudo e aí fica o estímulo, né? Eu tenho que agora mandar um e-mail, eu tenho que fazer... Não, peraí, Isso, uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Muito bem. Obrigado pela contribuição. Eu que agradeço. Mais alguém quer contribuir? Bem, vou seguir aqui então. Acho que eu perdi o compartilhamento. Essa apresentação aqui acabando, eu vou mandar para a arte, tá? Vai ficar para vocês aí, se alguém quiser, inclusive com o que vocês já colocaram aqui. E aí, nós temos a arte aqui como uma facilitadora para vocês, então ela disponibiliza parcerias para que os funcionários cuidem da sua saúde mental e física. E aí nós fechamos uma parceria também com os funcionários, eu como psicólogo, podem me consultar, me chamar, meu WhatsApp está aí, e aí eu vou estar dando 15% de desconto na consulta, tá bom? Para vocês, que são funcionários da arte. E aí agora, vamos às dúvidas e perguntas em geral, se alguém quiser fazer mais alguma coisa. Estão aqui meus contatos, telefone, redes sociais, e-mail, tudo. Fiquem à vontade para me procurar, estou disponível. Legal, Daniel. Obrigada, viu, pela palestra, pela parceria. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer contribuir com mais algum ponto, trazer alguma outra dúvida aí? Senão a gente pode encerrar. Aí manda a palestra, a gente divulga para o pessoal e a gente compartilha lá no Tarefas também, deixa a palestra disponível para quem quiser acessar depois. Tá bom. E aí fica com seus contatos lá também. Tá, eu mando para você já, por e-mail. Tá bom, obrigada, eu acho que foi muito válido, acabou trazendo aí bastante ponto de reflexão, né, e para cada um, acho que agora parar, pensar um pouquinho, fazer uma reflexão para se conhecer e achar o ponto ali de cada um voltar, de ter essa questão criativa e de ter esse relaxamento aí no dia a dia do home office. Sim, agora é um trabalho interno de cada um, realmente. Exatamente, agora está com cada um. Está com cada um. Muito bem. Legal. Olha, Iris, Anderson, Rodrigo, todo mundo que trabalha aí, obrigado pela oportunidade. Gostei de estar fazendo a palestra com vocês e fico à disposição. Tá, obrigada a você, Daniel. Muito boa a apresentação. Foi bem legal. Valeu, pessoal. Daniel. Obrigado. Obrigada, valeu, pessoal. Um abraço. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigada, Felipe. Tchau, tchau, obrigado.